Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá ótimo. Não esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, deixar o seu like, deixar o seu comentário e ativar o sininho das notificações e acompanhar em cada vídeo que a gente vai postando. Então, hoje eu vim trazer um quadro novo que vai ser que vou soltar todo domingo. Esse eu não sei, só sei que foi assim. Hoje a gente vai falar um pouquinho, só um pouquinho da história, só um início, já que tem muito o que falar. Quem chegou primeiro no Brasil? Será que o Brasil foi descoberto? Vamos ver. Todo mundo sabe que quem descobriu a América foi Américo Vespúcio, né? Nessa ida que ele foi para a América, ele já passou no Brasil. Como sabe que ele já passou no Brasil? Porque nas cartas dele e na documentação, no livro, tal, que ele sempre fazia, que é o diário, um diário para esses navegantes assim, tinha, já mencionava essa terra desconhecida. Quando ele retornou para a Europa, o rei da Espanha mandou catalogar, mapear a zona, né, assim, para saber se tinha terra tal por causa de um tratado que se chama Tratado de Todas as Ilhas entre Portugal e Espanha, que aconteceu no ano de 1492. Acho, 1492, isso. Com esse tratado fazia com que Portugal tivesse uma parte no Brasil, ou nem terras, né? Ainda desconhecida, entre aspas, porque quem catalogou o Brasil e ele que passou já tinha passado, então já sabia que havia terra, tudo bem. Sendo que em 1500, 3 meses depois que foi catalogado, foi que a embarcação de Pedro Álvares Cabral foi em rumo à Nova Terra. Quando lá chegou, não era uma ilha desocupada, portanto não pode ter sido descoberta, porque já existia mais de 5 milhões de habitantes. E o nome da terra dada pelos índios era Pindorama. Lá era os Tupi. Então, se nesse novo mundo já havia habitante e já tinham passado 2 embarcações, como foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil? A história reconhece que foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil porque foi a primeira carta emitida por Pero Vaz de Caminha a chegar até o rei da Espanha. Então ele reconhece o nascimento do Brasil por essa carta de Pero Vaz de Caminha, que na carta já relata que na no Brasil, chamado de Novo Mundo por os portugueses, no Brasil já tinha, primeiro chamado de Pindorama pelos índios, Monte Pascoal, porque chegaram no dia da Páscoa, mais ou menos, na época da Páscoa. E depois Novo Mundo. E depois o Brasil. Porque depois da descoberta do Brasil, de 1500 por Pedro Álvares Cabral, o Brasil não ficou sendo habitado por os portugueses ainda. Eles tinham aquelas terras como dele, era deles, e eles iam só pegar o pau-brasil. Eles iam pegar só no pau, só o pau-brasil, que era o que dava a cor vermelha em todas as roupas. Muito valorizado naquela época, já que roupas coloridas naquela época era complicado. Hoje em dia não, hoje em dia a gente
Quer uma que não seja tão colorida, mas tudo bem. Naquela época, o vermelho era muito valorizado. Tanto, ou, tanto quanto o ouro, ou até mais que ouro e essas coisas assim. Quando o rei de Portugal, o rei de Espanha, que perceberam que a Holanda e a França também queriam o seu pedaço da terra, foi que eles começaram a mandar habitantes portugueses para a nova terra, para o Pindorama, né? Que eles começaram a mandar porque Holanda chegou invadindo por uma parte e os franceses também por outra. Como os franceses, os holandeses e os espanhóis já tinham mesmo uma guerra aqui, já era uma confusão, ele já não se dava bem, os caras não se davam bem de forma nenhuma, então se tinha terra eles queriam, né? Atacar logo tudo que fosse da parte de Portugal e da Espanha, os caras queriam tomar. Mas a treta lá dos holandeses não era com os portugueses, era com os espanhóis. Então, os holandeses, muito espertos, o que foi que eles fizeram? Dominaram lá os açúcares, cana-de-açúcar tal. Eles fez o tratado com Portugal e eles ficou lá dominando as partes do açúcar. Mas a Espanha, por ter treta já daqui, assim tal, não queria saber e foi lá e proibiu. Achas que os holandeses foram embora? Não, não foram. Uma grande parte foi, mas ficou uma colônia. Já ficou holandês no Brasil. Fora que já tinham levado o escravo e tal, o que foi que a Holanda fez? Fez outra treta e proibiu a entrada de escravos. Só podiam estar utilizando os escravos que estavam lá e que nascessem lá no Brasil. Então, como era que os portugueses iam desenvolver as coisas lá sem ter escravo para fazer? Vamos escravizar quem? Vamos escravizar os índios. Mas quem era que ia entrar lá no meio do mato para tirar os índios? Os portugueses não iam, porque ele não era bobo nem nada. Vai entrar na casa de uma pessoa sem conhecer? Para tu levar uma flechada lá. Chamou uma parte, que assim, quem vai? Quem precisa de dinheiro. Foi lá, catou uns muleiros. Vou chamar de muleiro, é umas tropas. Foi lá, catou, assim, tá precisando de dinheiro, esses já vão lá e catam os índios para trazer aqui para nós escravizar eles, para eles fazer o que nós queremos. Foi lá, catou os índios, índio escravo. Além de ter a sua casa invadida, ainda serviu de escravo. Tudo bem. Foi passado, passou, né? Os índios escravos para os portugueses. Logo em seguida, a França. A França veio também invadir o Brasil. E agora, para onde correr? Teve que fazer uma pequena guerra. Acho que durou 20 anos, 27. Se alguém saber quantos anos durou essa treta da França com a Espanha, bota aqui nos comentários. Então, eis a questão. No Brasil, já tinha os índios, aí chegou os portugueses, aí chegou os holandeses, aí chegou os franceses. Os índios já eram os habitantes, os outros 3 eram invasor. Por vontade não própria, chegou os escravos, né? Porque era escravo, chegou lá porque foram levados. Já ficou mais uma língua. Depois os alemães.
Todo mundo querendo um pedaço da nova terra. Enfim, fora muitos outros, porque Portugal já tinha um negócio com a China, que fez a bússola. Foi China ou Japão que fez a bússola? Foi a China que fez a bússola, que era para eles poderem navegar já sabendo para onde ia. Então já tinha também eles lá. E o que foi que aconteceu? A língua que era Tupi-Guarani sofreu alterações, não foi chamada diretamente de língua portuguesa, foi chamada de língua Egatô, porque era a mistura de línguas portuguesas, da língua portuguesa de Portugal com o Tupi-Guarani, com outras línguas que foram chegando, tipo dos holandeses, dos espanhóis, da França, e foram tudo se juntando ali e se transformou na Igatô. Porque o índio teve que se adaptar a falar como cada um que estava lá, para poder ter uma comunicação, né? Só muitos anos depois foi que passaram para ser chamada de língua portuguesa. É por isso que nem toda língua portuguesa do Brasil, nem o Brasil e Portugal, e nem dos outros países que também falam português, tem as mesmas palavras. Eu não entendo. Não é questão de entender ou não. A questão é que temos muitas palavras em Tupi-Guarani, como o primeiro nome do Brasil era em Tupi-Guarani, o Pindorama, e temos, até hoje no Brasil, tem cada canto que você vai, você tem nomes de Tupi-Guarani nas cidades, em um canto, em outro. Quem quiser saber mais, dá uma pesquisada e vai entender do que é que eu tô falando. A nossa língua não vai ser nunca um português como o de Portugal, ou ter palavras. Temos até mais palavras ou menos, acredito que temos mais, porque na nossa língua portuguesa foi incluído, ou quer dizer, no nosso Tupi-Guarani foram incluídos a língua portuguesa, a língua francesa, a língua espanhola e a holandesa. Eis a questão. Agora, como foi? Não sei, só sei que foi assim. E para quem quer saber mais, é só dar uma estudadinha e vai descobrir isso e muito mais do que eu tô falando aqui. Para quem não entendeu, você agora vai ter que estudar. Beijo, até o próximo vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima. Tchau!